Fala galera, beleza? Sabadão, mais um dia aí falando sobre mercado, falando sobre dificuldades. Hoje vai ser o episódio 2 do Trader para Trader. Quero mostrar aqui no vídeo de hoje quais são as mudanças que eu vou estar adotando daqui para frente. Uma mudança da forma que eu gravo os vídeos, né? Como é um vídeo mais focado em robôs, eu não consigo ficar comentando muitas coisas com o que está acontecendo ali no momento. Minhas estratégias elas são todas programadas, né? Então eu tenho 17 robôs ali, mais de 17, mais de 20 robôs atuando de forma simultânea, né? E eu preciso controlar isso. Então eu tenho alguns robôs que fazem esse gerenciamento aí, né, de risco. Só que eu não consigo comentar tudo que está acontecendo no momento, por que ele comprou, por que ele vendeu, porque todas as estratégias já estão embutidas. Então se dá o sinal ele vai entrar e eu não tenho como comentar para vocês o que fez aquele robô entrar. Porque assim, quando eu crio uma estratégia, vamos supor um rompimento de uma banda de Bollinger. Às vezes eu estou usando ali um desvio que nem todo mundo está usando 1.5 desvios com 50 períodos. Então coisas que eu extraí do backtest, né, os melhores parâmetros, e eu estou utilizando naquele robô, porque ele se mostrou uma performance boa com aqueles parâmetros. Então não tem como eu ficar explicando para você, o índice fez um martelo, então o robô vai comprar aqui. Não tem como eu fazer isso, porque ele tem um padrão, um certo padrão em que ele sinaliza compra, se ele for um robô de compra, e sinaliza venda, se for um robô de venda. E não tem como vocês falar, se ele fizesse isso seria melhor, se ele fizesse isso seria melhor. Tudo que eles fazem já foi testado e eles estão seguindo aquela mesma linha de raciocínio, aquela mesma lógica que foi implementada neles. Então, assim, as únicas coisas que eu consigo mexer é no trailing stop, é no stop loss, é no stop gain. Mas tudo isso eu tenho que fazer um backtest antes para saber se eu fizer aquela mudança, ela vai impactar positivamente no meu resultado final ou negativamente no meu resultado final. Porque todas as mudanças que a gente faz, ou elas vai gerar um impacto maior ou um impacto menor nas nossas operações. Eu estava buscando semana passada trades mais longos, porém o mercado não tá bom para seguir esse modelo. Então o que eu fiz? Eu fiz uma mudança para eu operar através da volatilidade, sair através da volatilidade, porque eu estava tomando alguns stops desnecessários, né? Então eu fiz essa mudança. O meu stop gain continua mesmo de todos os robôs, eles vão seguir a premissa deles do começo ao fim. A única coisa, galera, que eu tô pensando em mudar aqui na dinâmica dos vídeos que eu trago para vocês é explicar como que eu vou fazer o gerenciamento para aquele dia, tá? Então, tipo, segunda, terça-feira são dias em que eu já percebi que os robôs em si e o mercado em si, ele não tem muita amplitude, né? O índice nesses últimos tempos já não anda muito, né? Vocês podem perceber que a amplitude média do índice ele está sendo de 1.800 pontos, 1.500 pontos, 1.600 pontos. Malemar ele chega nos 2.000 pontos, né? Então às vezes eu tenho um robô que começa a operar a partir das 10 horas. Às vezes das 9 às 10 o índice já andou uma amplitude de 900 pontos. Então eu sei que eu iniciando ali às 10 horas, num dia muito bom o índice pode andar lá de 900 pontos se chegar a 2.000 pontos, ou de 900 pontos ele anda só até 1.500 pontos na direção que o meu robô tá, e ele começa a voltar. E daí acabo tomando stop, porque muitas das vezes minhas operações são um pouco mais longas, né? O stop gain dos robôs são de operações um pouco mais longas e eu acabo estopando aquelas operações. Então não é tão simples assim, né? Tem tudo a ver com horário, tem tudo a ver com amplitude, e tudo isso é testado, galera. Às vezes é muito fácil você chegar no comentário de um vídeo e comentar assim: por que você não segurou um trade?
Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Cara, se você soubesse de fato que o mercado vai fazer, você pegaria todo o seu dinheiro ali, venderia tua casa, faria tudo e colocava só naquele trade. Mas nem todo mundo tem certeza. A gente tem aqui o BS, você tem o Itaú, você vê que os caras têm bala na agulha e nem por isso os caras, muitas das vezes, eles podem até saber o lado mais ou menos que o mercado vai. Mas você acha que eles vão ter aquela coragem de injetar todo o dinheiro que eles têm naquela direção, apostar naquele movimento? Não tem como, cara. Você está disputando com bancos, com outras corretoras que também tá pensando nas suas posições. Enquanto às vezes você tem aqui, ó, o Goldman Sachs vendendo 43 mil lotes na venda, acreditando na baixa do mercado, você tem o Bradesco aqui também com 44 mil lotes apostando na compra do mercado. Não apostando, né? Que apostar. Tô falando apostar no sentido de seguir aquele lado da tendência e o outro tá apostando não, né? Seguindo o lado contrário daquela tendência. Então não tem como a gente saber para que lado aquilo vai. A gente tem algumas probabilidades, né? A gente trabalha muito mais com probabilidades do que certeza aqui no mercado financeiro. Então, a partir de segunda, as únicas mudanças que eu quero fazer no vídeo e no meu operacional, primeiro que eu vou seguir uma linha do All Brooks, né, que é, vou deixar escancarado aqui, tá, para todo mundo ver. Então, vou criar um textinho e vou deixar visível porque é algo que eu preciso melhorar no meu operacional. Eu tenho isso anotado em papéis aqui na minha mesa, porém, muitas das vezes eu não, no momento ali que eu estou no mercado, eu acabo não olhando para isso. E se eu deixar essas mensagens no gráfico, para mim vai ficar bem melhor, né? Eu quero seguir algumas premissas, né? Principalmente com relação ao meu comportamental, de segurar mais operações que são lucrativas e estopar somente operações que eu ver que o mercado fez um padrão ali, que ele vai despencar. E não que eu vou ter certeza, né? Às vezes eu também vou sair da operação e vai acontecer. Mas o que eu quero é cada vez mais deixar com que os robôs tomem decisões, até porque eu gasto muito tempo testando, fazendo backtest, criando inteligências, gastando meu tempo com gerenciamento de risco, com operacional. E às vezes eu vou lá, eu mesmo, e acabo cortando uma operação que ela seria boa para mim, tá? Então, as mudanças que eu vou fazer, todo dia, no início dos meus vídeos, vou até abrir aqui, vou até abrir aqui o MetaTrader, que é daqui que originam todas as minhas entradas, tá? Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês um robozinho de gerenciamento de risco, tá? Que eu tenho aqui, a minha conta da XP, tá? Aqui no Profit, galera, ele só replica as ordens que são montadas aqui dentro do MetaTrader, tá? Então todas as ordens que são executadas, ó, ontem eu fiz esse trade, aqui, ó, tá vendo? O stop loss dele foi aqui, ele estopou a partir do rompimento a partir do rompimento aqui do stop ATR. Então eu saí pela volatilidade aqui desse ativo, tá? E fez mais uma operação aqui na parte da tarde, tá? Essa operação aqui eu encerrei ela na mão, tá? Ela teria encerrado aqui, foi 5h30 mais ou menos, né? Teria encerrado aqui nessas regiões. Eu encerrei aqui, mas ontem eu fiquei no resultado aqui negativo, ó, 120, né? 120 reais negativo. E aqui o que eu quero mostrar para vocês, o que eu vou fazer todos os dias no início do vídeo é o que? Aqui, galera, é meu robô de gerenciamento de risco, tá? Então aqui ele mostra as minhas posições em aberto, o valor que eu tô fazendo, as ordens de compra que tá posicionada, as ordens de venda, a minha exposição máxima, tá? De contratos, 5 contratos na compra, 5 contratos na vendas. Ativar Trading Stop. O Trading Stop aqui seria um fechamento rompendo a banda, a parte inferior ou superior
da Super Trend, que nada mais é do que o Stop ATR, tá? Então, tipo assim, ó, aqui quando esse cara aqui tá ativado, então aqui, ó, por que eu deixo -1? Porque -1 é uma condição que toda vez que o meu robô comprar ou vender, ele já vai estar na condição de -1. Então, por padrão, ele já entra na operação com o Stop ATR acionado, tá? Então, as operações, ela tem um stop loss, porém o stop loss ele tá ali na casa dos 800 pontos de todos os robôs. Mas por que eu fiz isso? Vou explicar para vocês. Eu fiz isso porque eu estava tomando stops desnecessários e eu preciso me proteger através da volatilidade. Então eu fiz um backtest do Stop ATR e coloquei o Stop ATR como um ponto de stop para mim, tá? Então a partir do momento que eu entro na operação com um único contrato, ele vai somente sair da operação quando romper o ATR de 15 períodos e 1.5 desvios, tá? Que foi o que aconteceu aqui ontem. Então no rompimento desse ATR e o fechamento aqui, ele zerou essa operação, tá? Porém, aqui tem outras condições. Então a partir de 2 contratos, a partir do momento que eu estou com 2 contratos e ele entra numa terceira ordem a favor do meu movimento, quando eu estou com 3 contratos, ele não me protege mais pelo ATR de 1 desvio e meio, tá? Por que eu faço isso? Por que ele não vai fazer mais isso? Porque esse ATR aqui, ele tá muito longo, tá? Ele é um ATR mais longo, né? Então vamos supor, aqui eu tomei ontem um stop aqui de 500 pontos, né? Tomei um stop aqui de 500 e poucos, 500 e pouquinho, né? Porque foi 109 o prejuízo dessa operação, né? Foi isso? 108, 500 e pouquinho pontos, né? Se eu tivesse com 3 contratos aqui, seria um stop pesado. Porém, se eu tivesse com um desvio aqui, além do desvio ser menor, tá? A partir de 3 contratos, ele já vai sair pelo ATR de 20 períodos e um desvio. E ele não vai estar utilizando mais o gráfico de 12 minutos como saída. Ele já vai estar utilizando o gráfico de 5 minutos. Então, vamos supor que se eu tivesse com 3 contratos aqui, com 20 desvios em um período, tá? Ó, vou colocar aqui 20 desvios e um período, né? Então, se eu tivesse com 20 desvios e um período, do mesmo jeito eu teria... Não. Deixa eu ver... na verdade ele nem teria entrado aqui nessa operação, porque se o robô entrasse aqui nessa operação com 3 contratos, ele não deixaria entrar, porque o ATR dos 5 minutos ele já estava se mostrando comprador a partir dessa barra aqui. Só que o meu robô entrou aqui. Porém, quando eu tô com um contrato, ele vai estopar pelo ATR mais longo, ele não vai estopar pelo ATR mais curto. Só que essa condição do ATR mais curto, ela é boa para quando eu engreno uma tendência. Então vamos supor aqui, se eu tivesse numa tendência aqui, ó, aqui nesse ponto, vamos supor que eu tivesse entrado aqui, ele já ia deixar meu stop ATR mais dinâmico. Então vamos supor que eu tivesse entrado aqui, ele saísse somente a partir do rompimento do ATR. Eu teria saído daqui, ó, surfado todo esse movimento e teria fechado aqui com 1.366 pontos. Meu perfil operacional, ele é muito mais de tendência. Eu gosto de pegar operações mais longas, né? Então isso ajuda bastante. Então a partir de R$100 de lucro ou R$200 de prejuízo, automaticamente eu estou trabalhando com esse ATR aqui, tá? Eu começo a trabalhar pelo ATR de 1.0. Ou a partir de 2 contratos. A partir de 2 contratos, eu também estou trabalhando com um ATR mais curto. Esse valor de gatilho aqui, galera, o que significa isso? Vamos supor que eu estou numa operação e essa operação está lucrativa. E vamos supor que eu fiz R$550. Não estou com mais nenhuma operação aberta, todas as operações estão fechadas. Porém, ele ainda está com uma ordem apregoada lá para comprar ou para vender, tá? Mas a partir do momento que o robô identifica que
ele fechou as operações e ele não está mais posicionado em nenhuma operação e o valor é acima de 450, ele já dá como meta batida, tá? Então acima do valor de 450 aqui reais de uma operação fechada que não está mais sendo executada nenhuma operação, ele dá o dia como meta batida, tá? Só que a meta do dia em si é de 1.200, tá? Então o robô ele se alavanca ali, né? Ele vai se alavancando, ele vai entrando, na hora que bate o take profit dele, ele vai sair. Porém, se ele chegar num saldo de 1.200 ali, ele vai encerrar todas as operações naquele momento que bateu os 1.200 e dá como meta do dia atingida. Aqui é a mesma coisa, exposição máxima na compra de 5 contratos ou na venda de 5 contratos. Então vamos supor que eu estou posicionado aqui em 5 robôs. Quando o sexto robô posicionou a ordem, comprou ou vendeu, automaticamente esse robô aqui, gerenciador, ele vai estopar esse robô. Ele vai zerar a operação na mesma hora. Por que que eu não vou excluir as ordens ao invés de estopar uma operação? Porque as ordens, elas muitas das vezes estão posicionadas em pontos corretos. Então se eu atingir 5 contratos e eu excluir todas as ordens que estão posicionadas, isso aí não vai ser legal para mim. Porém, se eu tiver exposto ali em 5 contratos e o sexto contrato entrar, ele vai estopar e para mim isso é mais vantajoso porque eu não vou estar eliminando os outros robôs que já estão posicionados, tá? Porque, vamos supor, tô posicionado em 5 contratos. Mesmo eu estando posicionado em 5 contratos, não quer dizer que eu vou sair 100% na volatilidade. Esses robôs, eles têm o take profit deles. Então, às vezes ele está ali com uma posição de ganho de 200 pontos, de 500 pontos. Quando bater aqueles 500 pontos, eu não vou estar mais com 5 contratos, né? Eu vou ter espaço para mais um contrato. Então, se tem posições no gráfico, ele vai entrar. Então, se eu excluir essas ordens, vai ficar tudo mais confuso ali, né? E vai ficar sem alfa porque os robôs eles vão colocar as ordens em outros pontos que não era dele, entendeu? Então, aqui mostra o meu limite de perda. Se chegar nesse valor aqui também é estopado, tá? Aqui tem um saldo em aberto, resultado do dia, resultado em aberto e fechado. Então aqui ele faz a somatória das posições que está em aberto mais as posições que está em fechado. E aqui eu posso definir se eu quero operar comprado, se eu quero operar somente vendido. Aqui eu consigo deletar as ordens, fechar a posição, zerar tudo e resetar limites, tá? Então, cada dia que eu for operar aqui, de fato, né, no período da manhã, antes das operações se iniciar, eu vou chegar aqui para vocês e vou falar, hoje é segunda-feira, é um dia mais travado, historicamente, assim, para mim, pelo que eu venho observando nos meus resultados. Segunda e terça-feira são dias que não são muito bons, assim, de operar. Então vai ser dias que eu vou chegar aqui e vou operar no máximo com 2 contratos, um contrato, porque eu sei que não é um dia bom, não é um dia lucrativo. Se eu trazer o relatório aqui para vocês dos dias que eu não tenho muita performance, se vocês perguntar para mim qual que é o melhor dia para se operar, cara, para mim é quinta-feira. Quinta-feira e sexta-feira são os melhores dias, e quarta também. Quarta às vezes são dias bons, assim. Mas segunda e terça são os dias que eu tenho a pior performance, assim, né? Eu não, né? De fato, os robôs e a amplitude do mercado também não ajuda muito, né? Mas os demais é isso que eu queria falar para vocês. A gente tá chegando ali quase nos 100 inscritos. Tô muito feliz. Tô podendo trazer um pouco mais de informações aqui para vocês. Hoje, basicamente, o que eu vim trazer para vocês é meio que um operacional, né? Que eu desenvolvi, que eu venho ajustando essa inteligência desse robô para que melhore cada vez mais a minha confiança ali no trade, para conduzir mais operações, para acreditar cada vez mais no operacional. Hoje, galera, eu posso confessar para vocês que um dos grandes problemas que eu enfrento no trade é a condução de operação. Às vezes eu me prendo com valor, né? Às vezes eu tô comprado ou tô vendido, eu quero levar só até a região de 1%, eu acho que aquela região ali que o mercado vai segurar, mas a gente nunca sabe até onde o mercado vai.
Então eu preciso acreditar cada vez mais nas operações, sair somente no ponto de saída e deixar com que o robô tome as decisões por mim, porque muitas das vezes que eu tomo as decisões, as minhas decisões, elas são muito mais equivocadas. Então às vezes eu quero sair ali naquela região de 1%, mas às vezes o mercado chega na região de 1%, ele ainda anda mais 500 pontos, anda mais 700 pontos, e eu poderia muito bem segurar a operação, porque o robô está com algo mais longo, né, e eu acabo cortando essas operações boas, tá? Então é uma das coisas que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar nesse quesito e só no meu quesito confiança, galera. E o que eu quero trazer aqui para vocês também é que eu não quero operar muito na conta da Genial por fora, tá? Porque aqui a conta pública que eu trago aqui no YouTube para vocês é a conta da XP. A conta da Genial, eu também opero por ela, porém eu não mostro o resultado dessa conta, a não ser em alguns dias, ou resultado mensal, semanal, às vezes eu trago essa conta. O que eu queria mostrar é deixar as duas telas divididas, uma tela com os robôs da XP e outra tela com os robôs do da Genial, tá? Uma tela com o robô da Genial e outra tela com o robô da XP, e somar o valor das duas contas e postar no final do dia, né? Então o que eu pretendo fazer é isso, porque eu garanto para vocês que depois que eu passei a trazer os vídeos aqui pro YouTube, melhorou bastante meus resultados, tá? Antes eu não tinha uma boa performance, né? Tinha problemas com fazer operações. E trazendo a conta mais pública, esse ano eu consegui, desde janeiro para cá, eu trago todos os meus resultados. E meus resultados têm aparecido, embora era para estar bem melhor. Como eu falei para vocês, as minhas decisões impactam muito aqui nesse mercado. E minhas decisões durante esse período não foi muito boa, tá? Eu poderia estar com um resultado bem melhor, tá? Vou trazer aqui meu relatório, desde quando eu comecei a operar de fato aqui com os robôs, tá? Pra vocês verem, ó, tipo assim, eu tô num declínio aqui, que eu peguei uma semana de drawdown bem pesado, porém o meu resultado ele tá positivo, tá? Eu já passei por um drawdown bem parecido aqui nessa época, ó, de 2113 eu caí aqui pra região de 987, tá? Mais baixa ainda, eu caí para 857 e essa curva ela voltou. Eu tava bem alto, tava chegando aqui no capital de 5 mil, tá? Nessa conta. E eu peguei uma semana de stop e acabei caindo um pouco aqui. Mas acredito que vai melhorar, já passei por isso antes. E a gente tem que aprender com os nossos erros. O que tá dando certo, o que tá dando errado. A gente tem que insistir naquilo que tá dando certo. Nesse período aqui, eu sei o que tava dando certo. Eu tava fazendo operações e tava com uma meta estipulada ali de R$300. Então batia R$300, eu tava zerando. Batia R$400, tava zerando. Só que eu vi que as operações alongadas dava para fazer mais. Porém, em alguns dias eu acabei encerrando, matando algumas operações que eram muito boas, né? Acabei matando operações boas e isso deixou com que eu criasse um pouco mais gordura, para que quando viesse esse período ruim eu poderia ter mais gordura para queimar, tá? Então, durante esse período aqui, teve dias aqui que eu poderia ter feito mais e eu não fiz mais. E aí quando vem o período ruim, o mercado ele não quer nem saber o que a gente fez. Ele vai chegar e vai acabar. Se você tiver alavancado, piorou. E foi bem na época que eu tinha aumentado meus contratos aqui, né? Isso também piorou um pouco, porque quando você aumenta o número de lotes, né? Você muitas das vezes você acaba cortando a operação, porque qualquer mexida que o mercado dá com uma força ali naquela amplitude, aquilo ali pode tirar um alto capital, então você fica um pouco mais assustado, né? Mas tô voltando às minhas origens, né? Com diminuir a minha exposição de capital. Então a partir de segunda eu vou estar operando ali com 5, 6 contratos talvez. Segunda-feira na verdade eu não quero nem operar com 5 contratos, tá? A não ser que eu veja que o mercado está querendo formar alguma amplitude um pouco maior.
E uma das mudanças que eu quero fazer também é com relação ao direcional, tá? Então eu quero somente colocar os robôs para vender quando o fluxo aqui tiver mais vendedor, colocar os robôs para comprar somente quando o fluxo tiver mais comprador, tá? Eu quero deixar com que os robôs operem, porém o contexto macro eu que vou direcionar para ele, tá? Se o mercado, que nem no dia de quinta-feira mesmo, embora tenha pontos de compra, o dia em si foi totalmente vendedor, tá? Se você pegar da primeira à última barra, a gente não teve nenhuma barra que demonstrou força de compra, tá? A regra de coloração desses robôs aqui, que eu programei, desses robôs não, dessa regra de coloração, ela tem fluxo de VWAP, tem fluxo de ATR, tem fluxo de book, tem pressão de book, tem pressão do Times and Trades, tudo embutido dentro dessa regra de coloração, tá? Por isso que tem diferentes tipos de cores aqui dentro desse operacional. Mas na quinta-feira em si foi um dia que não tinha por que você procurar por pontos de compra, pelo menos na minha visão aqui, porque o mercado foi altamente vendedor nesse dia, né? Aí no dia anterior a gente teve um dia mais comprador, né? Onde a gente perdeu esse ATR aqui a gente ainda continuou com fluxo comprador. E aqui por volta das 3 horas que o fluxo veio ficar um pouco mais vendedor. Então nesse momento aqui eu procuraria por vendas. Nesse ponto aqui eu procuraria só por compras. Nesse dia aqui, não sei se foi nesse dia, mas foi um dia que nesse dia aqui, ó. O mercado ele foi de alta, porém teve alguns robôs que fez algumas vendas aqui, mesmo o fluxo estando comprador, né? Eu não tinha configurado isso ainda, né? Não tinha optado por esse modelo de operação, de operar somente o que eu estou vendo aqui no fluxo macro. Então aqui teve algumas vendas que foram realizadas, né? Porém as vendas foi realizado, mas o fluxo estava comprador. Então quando o fluxo tiver comprador, eu vou deixar os meus robôs ligados somente no modo compra, tá? E quando o fluxo tiver vendedor, eu vou ligar ele somente no modo venda. Então vai ser assim a partir de segunda-feira. Eu vou operar de uma forma mais objetiva mesmo, né? Mais lógica ali, analisando um pouco mais o contexto macro do mercado do que simplesmente deixar ele no puro automático. Apesar que as estratégias estão todas com teste de robustez, estão todas testadas, mas eu vou optar por operar assim, porque na semana que eu tive aquele drawdown pesado, foi a semana em que eu falei assim, não, essa semana eu vou deixar os robôs operar 100% de forma automática, buscando tendências. E foi uma semana em que o mercado não apresentou tendências. Eu passei por algumas operações muito lucrativas, que cheguei em 2 dias, chegar uma operação chegou a bater 319 e a outra chegou a bater R$400, e eu não zerei essas operações e elas se tornaram perdedoras, tá? As mesmas operações que foram lucrativas, ela terminou o dia perdedora. Então eu não quero com que isso aconteça com muita frequência, tá? Então o Stop ATR também vai me ajudar nisso, tá? Então a operação em si ela não vai terminar no ponto de stop dela. Se o ATR for rompido e ela tiver no lucro, ela vai sair no lucro. E não vai ser só uma estratégia que vai sair, vai ser todas que vão sair daquela operação, tá? E no demais era isso, eu acho que eu tinha para falar para vocês. Hoje foi um dia um pouco mais falando do meu operacional. Para quem ouviu aí, para quem viu as minhas ideias e quiser replicar isso aí também, de sair através de uma volatilidade, de um stop um pouco mais longo, né? Vale muito a pena. Na verdade, tem que mostrar os resultados aqui, né? Para vocês no dia a dia, mostrando os vídeos. Mas aqui a performance que eu falei para vocês, esse ano melhorei bastante apresentando vídeos aqui no YouTube, por isso que eu quero também trazer a minha conta da Genial a público, para que eu consiga
cada vez mais melhorar minha performance, porque quando a gente traz a nossa conta pública aqui para o YouTube, acredito que todos nós tende a fazer o correto, porque as outras pessoas estão vendo, né? Não que a gente quer se parecer ser melhor que alguém, mas que a gente se empenha um pouco mais a ter mais disciplina e mostrar para aquelas pessoas que a gente está fazendo ou tentando fazer a forma um pouco mais correta do que quando você está sozinho ali, você não tem ninguém para mostrar seus resultados e é só você e você, né? Então, quando você traz uma conta pública, você meio que cria uma responsabilidade de você operar bem e de você mostrar para aquelas pessoas como elas devem se comportar ou seguir aquela linha de raciocínio, né? Que nem tem o canal do Projeto Trader, tá? Não tô fazendo, como que fala? Comercial, nem nada, propaganda, nem nada pro canal dele. Mas é um canal em que ele mostra os trades muito objetivos. Eu acho muito massa isso, porque a disciplina que ele tem operando na mão, eu muitas das vezes operando com robô, eu zero operações aqui na mão. E às vezes ele tem a disciplina, na maioria das vezes, né? Pelo que eu vi, acho que eu nunca vi ele zerando nenhuma operação na mão, a não sei quando dá o gatilho de saída dele. Mas ele respeita a estratégia dele do começo ao fim. É o que eu preciso fazer aqui. Vou mostrar aqui pra vocês os meus 3 meses. É o mesmo relatório ali do MetaTrader, tá? Mas acho que as pessoas gostam de olhar mais o relatório assim em si no Profit do que no MetaTrader, né? Mas meu resultado tá assim. Eu tava vindo muito bem, ó. Pra vocês verem, eu cheguei aqui no capital de 4K nos últimos 3 meses com 280 operações, tá? Deixa eu ver aqui, eu nem sei quanto tá a minha taxa de acerto. Nem sei quanto tá a minha taxa de acerto aqui. Ó, operações vencedoras 38%, tá? Contando o custo, estaria sem o custo, eu estaria 2.400, né? Cheguei aqui na casa dos 4K. E aí a gente deu uma caída aqui, né? Mas acredito que a gente possa romper o topo novamente. Mas desde quando eu trouxe minha conta pública aqui, melhorou bastante meus resultados. E eu quero que o mesmo aconteça aqui com a conta da Genial. Ela não está ruim, tá? O resultado dela também tá legal. Porém eu quero trazer essa conta pública porque eu acredito que eu melhorei bastante. E mostrando as duas contas, eu vou estar não só crescendo a minha conta da XP, mas a minha conta da Genial também. E eu não vou estar escondendo nada de ninguém, né? Se eu tiver um loss muito grande aqui na Genial, não vou estar escondendo para vocês que eu perdi numa outra conta. Então eu quero deixar as duas contas públicas aqui, mostrando o resultado para vocês. E as duas contas, tá? Elas têm estratégias, algumas delas são iguais, a uma do MetaTrader, quer dizer, a do XP e a da Genial. Porém, 80% das estratégias na Genial, elas são descorrelacionadas com as estratégias da XP, tá? Então elas não têm nenhum tipo de elas até têm a familiaridade ali com rompimento de bandas de Bollinger, mas é um outro tipo de teste, um outro tipo de time frame que eu utilizei nessas estratégias. Então às vezes você vai ver uma conta positiva, outra negativa e assim por diante, tá? Porque elas são descorrelacionadas, porém elas têm alfas positivos, tá? E no demais é isso que eu queria trazer aqui no dia de hoje, sobre operacional, sobre minhas ideias. Nesse episódio de Trader para Trader, é um episódio onde eu falo um pouco mais do meu operacional, falo um pouco mais das minhas dificuldades. E é isso. Desejo um bom final de semana aí pra vocês. Tamo junto, galera do YouTube. É nóis. Comenta, compartilha com seu amigo trader. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera. É nóis. Valeu. Tamo junto.